PC com gráfico integrado para você rodar jogos atuais existe? Bora ver? Salve galerinha! Antes de qualquer coisa, já deixa seu like, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. E hoje o que a gente vai fazer? Vamos montar um PCzão de gráfico integrado para você conseguir rodar jogos atuais. Isso mesmo, jogos atuais que saíram esse ano. Mas lembrando, esse PCzão de gráfico integrado serve tanto para você já poder ir jogando, quanto para você já ter uma ótima base para quando você for pegar uma placa de vídeo. Eu recomendo o gráfico integrado, principalmente para você que não vai jogar jogos pesados ou para você que quer mais para frente pegar uma placa de vídeo mais parruda do que você conseguiria pegando agora o PC inteiro já com placa de vídeo, fechou? E como a gente vai pegar gráfico integrado para jogar, vocês já sabem que tem que ser AMD. Os gráficos integrados da AMD são muito potentes, principalmente ali os Ryzen 5 para cima, porque eles são uma ótima opção para você que quer jogar sem placa de vídeo. E já do lado do Intel, a gente não consegue montar um PC de gráfico integrado para você jogar a maioria dos jogos, porque os gráficos integrados da Intel servem mais para apenas dar vídeo. Eles não têm a potência, eles não têm a força suficiente para conseguir rodar o gráfico integrado de jogos mais pesados. Então, nesse caso, a gente vai fazer o resto do nosso setup pensando no gráfico integrado e também pensando na possibilidade de uma futura placa de vídeo que vai se encaixar nessa configuração, fechou? Agora, qual geração da AMD que a gente vai? Não podemos ir na mais atual, que seria o AMD 7000 com o AMD M5, né, no socket novo M5, porque esses processadores que já foram lançados para o AMD M5 não tem um gráfico integrado potente o suficiente ainda. Mas por que eu digo ainda? Eles vão lançar driver que vai fazer possível? Não, os gráficos integrados que eles têm até agora são que nem os gráficos integrados da Intel, são aqueles gráficos integrados feitos para dar vídeo. Isso é uma novidade na nova geração da AMD, que agora esses processadores já têm ali um gráfico integrado que nem da Intel, e daí os processadores com o G que vão vir da AMD ainda para a série 7000, daí eles sim vão ter um gráfico integrado mais potente. Mas por hora, nos AMD 7000 não temos um gráfico integrado, que nem a gente vai ver aqui na geração que a gente vai escolher, que seria o AMD M4, na verdade, seu socket, né? Na geração 5000 ali, que é excelente, né, para a gente escolher um ótimo processador para você já poder jogar. Para baratear um pouco, a gente não vai do máximo de gráfico integrado que a gente tem do AMD M5, que seria o 5700G, mas também não vamos do mais barato também, para a gente ter uma performance extra ali do lado do processador, para você ter um processador melhor por enquanto que você joga e mais para frente também quando você tiver sua placa de vídeo. E nesse caso a gente vai com o Ryzen 5 5600G, ele tem um preço mais elevado, principalmente ao comparar com o 4600G, mas a gente vai pegar ele porque ele tem sim um processamento, o lado de processador dele, né, é melhor se comparar com o 4600G. Agora, o gráfico integrado do 4600G e do 5600G são o mesmo, exatamente o mesmo. Mas, obviamente, o 5600G vai ter uma performance um pouco melhor do que o 4600G por ser um processador melhor, fechou? Entendeu? E o 5600G consegue isso sem puxar muito mais potência do que um 4600G puxa, que também faz uma diferença na hora da gente escolher as outras peças, principalmente fonte e placa-mãe. Agora vamos montar essa máquina em volta do 5600G para ver quanto que ela vai custar. Estamos aqui no site da Tera, a gente vai em PC Gamer e vamos aqui na plataforma Ryzen 5000, que é onde a gente vai encontrar o 5600G para a gente escolher ele. Então já temos aqui o 5600G, que ele está saindo por R$ 899, tanto no avulso, tanto dentro do Full Custom, e ele é uma ótima opção porque a gente vai escolher. A gente não escolhe um processador melhor, a gente não escolhe o 5700G, porque ele é mais caro, né? Porque ele também, esse daqui é um processador 6/12, o 5700G ele é 8/16, né? 8 cores e 16 threads, que acaba dando um preço a mais ali no processador. Mas lembrando que o 5600G para o 5700G tem uma melhora sim no gráfico integrado, mas não é uma melhora tão grande assim para a gente precisar colocar o 5700G aqui. E de placa-mãe a gente consegue ir, por exemplo, numa A320, mas não é o que eu recomendo. O que eu recomendo para você? A520, B450 ou B550. Tudo depende do que você vai fazer mais para frente. Ah, putz, eu tô com 5600G agora, mas daí eu quero pegar
um 5700X, eu quero pegar um 5800X 3D e uma 4070 mais para frente. Caso você vá fazer isso, daí eu recomendo você sim pegar uma placa-mãe mais parruda para não precisar trocar mais uma peça do seu setup, como por exemplo essa X570 que a gente tem aqui para escolher. Mas pensando no nosso caso, estamos com 5600G, podemos pegar uma RX 6600, uma RTX 3060, uma RTX 4060, uma RX 7600 mais para frente. Daí eu recomendo ir numa B550 e é o que a gente vai. E nesse caso a gente vai nesse modelinho aqui da SOC, a B550M HDV. É um modelo mais de entrada, porque principalmente, como vocês conseguem ver, ela tem apenas 2 slots de memória, mas por exemplo, ela tem ali a entrada M2, que vai ser super importante para a gente ter um armazenamento com boas, altíssimas velocidades para você conseguir jogar seus jogos. E lembrando que em placa-mãe você não precisa mesmo só ficar olhando quantidade de slots de memória, quantidade de I/O nela, porque a placa-mãe o que mais vai interessar é o chip dela, nesse caso o chipset dela é o B550, e também a quantidade de VRM, se ele vai aguentar suas placas de vídeo, se ele vai aguentar o seu processador. Tem algumas coisas que você tem que notar e a gente também tem vários vídeos falando sobre isso. De cooler, como a gente só vai ficar com o 5600G, não vamos escolher nenhum cooler porque o 5600G já vem com o cooler Rave Stealth. E lembrando que sim, você pode fazer um overclock no 5600G, vai melhorar a sua performance no lado de processamento, mas daí você vai precisar de um cooler melhor, principalmente como a gente quer dar aquela barateada nesse PC, a gente não vai escolher um cooler e vai com o padrão. Agora de memória, vocês já estão de saco cheio de saber que para processador com gráfico integrado é para você ir com o Dual Channel para você não ter stuttering na hora de jogar. Lembrando, você pode sim colocar um pente só e mais para frente colocar outro, mas lembrando que, por exemplo, um 2x4 de memória, a gente tem um vídeo completo nisso bem legal, um 2x4 de memória num gráfico integrado vai rodar melhor do que, por exemplo, um 1x16. Mesmo ele tendo o dobro da memória, por ele não estar em Dual Channel, a velocidade dela vai diminuir. Então, o Dual Channel é essencial para você que quer jogar no gráfico integrado. E outra coisa que você tem que ficar de olho também é a frequência da sua memória. Nesse caso, a gente vai com uma de 3.200 MHz, que é mais do que o suficiente. A gente vai no modelo mais barato que a gente achar, que é esse daqui da Gale Evo Potenza, 8GB, 3.200 MHz, mas mesmo assim ela é CL16, o que é ótimo pra gente aqui. E nesse caso a gente vai escolher 2 pentes de cada um, né? Então vai ficar um total de 129 por pente, um preço bem agradável para você que quer 2x8 ali de memória. Agora de armazenamento, como eu já mostrei para vocês, a gente tem o slot M2, então não tem para que não usá-lo, principalmente porque vai dar uma boa melhora na sua performance. E também não podemos ir também, né, num 120, 240 GB para você ter armazenamento para os jogos atuais. Nesse caso, a gente tem que ir no mínimo ali de 500 GB e a gente vai nesse Adata Falcon de 512 GB com leitura de 3.100 e gravação de 1500. Ótimas velocidades, principalmente para um PC mais de entrada, saindo por 269, um preço bem agradável. Agora de fonte, como a gente só tá com gráfico integrado, você não precisa de muita coisa, você podia ir com uma fonte de 400 watts sem problema nenhum, até mais baixo, se quiser você vai com uma fonte de 200, 230 watts, não vai ter problema para esse PC. Mas nesse caso, como a gente já está se preparando um pouquinho para um gráfico integrado, para uma placa de vídeo no caso, a gente vai com uma fonte um pouco mais potente. E nesse caso a gente vai com essa Montec AP550, ela é uma fonte de 550 watts e ela é também 80 plus White, beleza? Então ela tem uma eficiência boa, ela tem uma boa quantidade de potência, então você vai sem problema nenhum, por exemplo, colocar uma RTX 3060, uma RTX 4060 numa fonte dessa, numa setup dessa e vai funcionar sem problemas. Agora, por último, vocês já estão também de saco cheio de saber de gabinete, que é muito do que você prefere, é muito do que você acha melhor, mas também sempre tendo um bom senso aí de pegar algo que tenha assim um bom fluxo de ar. Nesse caso a gente não vai precisar também uma que tenha um fã, por exemplo, a gente pode ir nesses modelos sem fã para dar uma economizada também, e a gente vai nesse Marvo CA 119BK. Mesmo sendo um gabinete barato, ele tem o PSU Cover, o que é ótimo, mas se você quiser gastar mais um pouquinho, a gente pode ir com o Gamer Ninja Leaf, que já vem com 3 fãs, que está saindo apenas por o quê? 20 a mais do que o Marvel. Na verdade, a gente vai no Leaf mesmo, porque é uma melhora um pouquinho maior. 3 fãs já vindo no gabinete, um gabinete, na minha opinião, um pouco mais bonito, então GG.
Então a gente montou uma configuração bem equilibrada pensando no 5600G, mas também pensando mais para frente para colocar uma placa de vídeo, fechou? E no total essa configuração saiu por R$ 2.439, um preço animal para você que já vai conseguir rodar vários jogos atuais com o gráfico integrado, beleza? Lembrando, gráfico integrado, você vai ter que deixar os gráficos mais baixos nos jogos, não vai poder deixar o jogo no alto, não vai conseguir deixar o jogo no ultra, você vai ter que dar um pouquinho ali da sua qualidade gráfica para ter uma performance melhor. Mas, por exemplo, em Valorant você pode esperar acima de 120 FPS para ter uma ótima experiência, principalmente num jogo que é mais focado em performance, que é um jogo que você precisa sim ter mais FPS. Agora vamos ver como que esse PCzão vai se sair em alguns jogos, bora lá! No Overwatch 2, com o 1080p no low, temos uma média de 69 FPS e 1% low de 54. Já no Valorant, no 1080p no low, a gente teve uma média de 146 FPS e 1% low no 123, extremamente jogável para um jogo competitivo como esse. Já no GTA V, no 1080p no high, tivemos uma média de 57 FPS e 1% low de 45. Lembrando, estamos no high, se você der uma baixada nos gráficos, pode ter certeza que o seu FPS vai dar uma subida. Agora no Apex, no 1080p no low, tivemos uma média de 55 e 1% low de 46. Já no Fortnite, no modo desempenho, tivemos uma média de 150 FPS e 1% low de 127. Agora no Warzone, no 720p no HD, né, tivemos uma média de 60 e 1% low de 45. O Warzone, vocês sabem, é um jogo mais pesado, então você consegue jogar no 720p, mas você vai ter ali um FPS um pouco mais baixo do que na média ali de 60, né? A média de 60, 1% low de 45. É jogável, mas também não vai ser uma experiência animal, principalmente se for considerar, por exemplo, se for comparar com o Valorant, que você vai ter uma média acima de 130, 140 FPS. Então, como você pode ver, é um PCzão que vai conseguir rodar várias coisas, é um PCzão que já vai suprir várias necessidades na hora de jogar e também na hora de poder jogar ali um pouquinho, jogos mais leves, jogos campanhas que não precisam de tanto FPS, você também vai ter uma boa experiência. Fora poder trabalhar, mexer em tudo o resto que não seja jogar, você também vai conseguir fazer sem problema nenhum. E por um preço desse, você economizando um pouco nas peças, que nem a gente te mostrou aqui, você consegue pegar uma placa de vídeo boa mais pra frente, sem problema nenhum, gastando até menos do que o resto do PC. Você consegue ali por, cara, se for pegar uma RX 6600, tem a RX 600 saindo por 1200, você acha um PC muito bom, você coloca uma placa de vídeo muito boa e vai ter uma ótima experiência mais pra frente também. Então é isso, se você curtiu esse PC, comenta aí embaixo se você curtiu dele, também deixa o teu like, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo e não perca nenhum vídeo do nosso canal, que tem coisa boa vindo, hein? Até a próxima!